Paulo, ao escrever à igreja de Roma, os chama para não se conformarem com a ordem presente, isto é, o sistema maligno que governava o mundo do seu tempo, e os chama para transformar esta ordem presente, ainda em nossos dias, a começarem por eles mesmos. Eu gostaria de iniciar essa reflexão a partir de algumas perguntas. O que significa conformar? Bom, conformar é concordar, conciliar, se tornar idêntico. Quando me conformo com algo? Quando eu concordo com o que vejo. Me torno passivo ao que estou assistindo ou me torno idêntico ao sistema que me governa. Isto é, passo a praticar os mesmos hábitos da maioria. Paulo está dizendo para a igreja: não seja idêntica ao mundo, não seja passiva diante do mundo, não se concilie com este mundo. O que significou essas palavras para aquela igreja e o que significa para nós hoje? Para isso, é necessário entendermos um pouco o contexto do Império Romano. Nos dias de Paulo, o Império Romano vivia um momento de paz. Esta paz custava caro para os cidadãos de todo o Império, principalmente as províncias conquistadas pelo Império. Estas eram obrigadas a pagar altos tributos para manter o Império. O Império crescia a custos de tributos. Estes tributos eram mais pesados sobre aqueles que trabalhavam no campo. Roma era a capital do Império Romano. A cidade de Roma era São Paulo de nossos dias. E ela começou a experimentar um glorioso crescimento, um extraordinário desenvolvimento em relação às demais cidades de sua época. Assim como São Paulo, Roma começou a atrair muitas pessoas que já não conseguiam sobreviver pagando altos tributos para o Império. Muitos pobres e gentios, provindo dos mais diversos cantos, se espalhavam pela cidade na busca de uma vida melhor. Entretanto, Roma não conseguia atender a todas estas pessoas. Agora eu gostaria de olhar com vocês alguns problemas internos enfrentados pela Igreja de Roma. Primeiro problema eram os conflitos de ideia. A igreja, pelo que tudo indica, era composta de gentios e de judeus cristãos. Os gentios aceitavam a Cristo, mas não aceitavam as leis judaicas. Os judeus cristãos, chamados judaizantes, aceitavam a Cristo como Messias e Salvador. Contudo, queriam que a igreja guardasse algumas das leis judaicas. Detectamos um conflito dentro da igreja de Roma. Como o mundo secular resolveria este problema? Com certeza a minoria deveria aceitar a posição da maioria, dos mais fortes, ou cair fora do grupo. Vejamos como Paulo trata com esse conflito. Eu convido você a ler o texto de Romanos, capítulo 14, até o verso 13 do capítulo 15. Paulo ele propõe algo diferente. Paulo coloca como fraco os que estavam se judaizando, isto é, aqueles que estavam voltando à prática da lei, conforme podemos ver no verso 2 do capítulo 14. O conflito se encontrava na questão da volta à prática da lei. Os judeus cristãos não queriam abandonar a prática da lei. E Paulo adverte ambos os grupos a não desprezarem um ao outro. Em nossos dias somos tendenciosos a desprezarmos um ao outro. Dentro da igreja há irmãos que desprezam o outro porque o outro não acredita como ele na predestinação, na perseverança dos santos, no modo de batismo, no uso dos dons.
agimos conforme o mundo. Julgamos o outro baseado em nossa crença, em nossa cosmovisão. Passamos a definir como verdades absolutas o que Deus não definiu como verdade absoluta. Criamos uma teologia dogmática que não foi criada pelos apóstolos. Julgamos muitas vezes não pela palavra, mas pela constituição, pela convicção de fé. De certa maneira, nos tornamos novos católicos. Igrejas institucionalizadas. Tudo que os reformadores não queriam. Se alguém não pensar como nós, não queremos. Fazemos como o mundo, expulsamos de nosso meio. Essa é uma realidade das diversas denominações espalhadas pelo Brasil e também pelo mundo. Em nossos dias, nos preocupamos demais em não perder a identidade da denominação e não nos preocupamos se estamos perdendo nossa identidade cristã. Conforme lemos em Romanos 14, verso 4 ao 12. Não sabemos conviver em paz com os mais diversos pensamentos. Fazemos de tudo para obstruir qualquer pensamento diferente do nosso. Tudo que não ferir princípios absolutos devem ser tolerados por amor a Cristo, por amor à sua igreja. Jamais existirá unidade se não houver amor. O amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Um segundo conflito que havia na igreja de Roma era o conflito socioeconômico. Pelas informações extraídas da carta de Paulo aos Romanos, podemos pensar que alguns destes irmãos possuíam algum bem ou alguma condição socioeconômica a ponto de poder distribuí-los, exercendo assim o dom da misericórdia, conforme lemos em Romanos, capítulo 12, verso 8, verso 13. Para que alguém possa dar seus bens ou alguma esmola, é necessário que ele possua recursos. Possivelmente algum destes irmãos possuíam estabelecimentos comerciais na cidade, pois o apóstolo pede para que todos pagassem os tributos devido a Roma. Conforme lemos em Romanos capítulo 13, versos 6 a 8. Por outro lado, diante a real situação da cidade, é bem possível que houvessem muitos pobres e até mesmo escravos dentro da igreja. Com certeza, diante dessa realidade que Paulo pede para que aqueles que contribuíssem o fizessem com liberalidade. Diante dessa realidade, Paulo adverte para que todos pudessem tratar cordialmente uns aos outros, não se julgando melhor do que ninguém, conforme lemos em Romanos capítulo 12, verso 10 e 16. Temos visto em nossos dias igrejas feitas somente para ricos, outras só para brancos, ou somente para negros. Penso que nenhuma delas deveriam ser chamadas de igreja. Em nossos dias, estão buscando os princípios dos negócios seculares e trazendo para dentro da igreja. Algumas coisas até podem ser usadas, mas devem estar sempre debaixo da orientação de Deus. Devemos cuidar, pois como podemos dizer que amamos a Deus se não conseguimos abraçar um menino de rua ou uma prostituta? Como levaremos o Evangelho a toda criatura se escolhemos apenas um tipo de criatura para ser alcançado? Como aprenderemos a amar o pobre se não existe espaço para ele em nossa igreja? Por outro lado, alguns partem para outro extremo e dizem que todo rico já está condenado e acham que a pobreza é sinônimo de salvação. Não sou contra igrejas que trabalham e voltam a evangelização para um determinado tipo de classe ou um grupo afim, seja jovens, roqueiros, mas é necessário que a igreja esteja aberta e ensine a amar o outro que não é jovem, que não é roqueiro, porque senão deixamos de ser igreja. Até quando faremos acepção de pessoas?
O mundo faz acepção de pessoas. A igreja mundana faz acepção de pessoas. O cristão mundano faz acepção de pessoas. Paulo diz que Deus não faz acepção de pessoas. Romanos, capítulo 2, verso 11. Será que estamos nos tornando conciliares com o mundo? Existe um terceiro conflito dentro da igreja de Roma, o conflito de culto. A igreja de Jesus Cristo declara que somente Jesus é o Senhor. E somente Ele é digno de ser adorado. O Império Romano declarava que César era o Senhor e digno de ser adorado. Este era um conflito externo, mas que trazia um conflito dentro do culto e da vida da igreja. O culto a César era adoração ao imperador. Estes homens eram adorados como deuses. Tais homens representavam a divindade na terra. Várias passagens no Novo Testamento se erguem contra as pretensões dos soberanos de se fazerem honrar como deuses. Mateus capítulo 22, verso 21, Atos 12, verso 23, Apocalipse capítulo 2, verso 12 ao 17. Para os cristãos havia um único Senhor, um só Kyrios. Este era Jesus Cristo. Desta forma, os cristãos se recusavam a participar do culto, que considerava o imperador como Senhor. E isso não significava que os cristãos eram rebeldes ao imperador. Pelo contrário, entendiam que deviam se submeter à sua autoridade, desde que essa não ferisse os princípios de Deus. Paulo exorta os irmãos para que obedecessem às autoridades superiores, conforme Romanos capítulo 13, verso 1 ao 7. Em nossos dias ainda existem muitos cultos a César, a homens, embora hoje não sejam declarados como cultos. Apenas para pensarmos, muitas pessoas cultuam cantores, jogadores, pessoas famosas das mais diversas áreas. Algumas pessoas colocam imagem de seus ídolos em tudo que possuem: cadernos, paredes do quarto, camisetas. Fazem isso para que todos saibam que aqueles são os seus ídolos. Tal atitude demonstra onde está o seu coração. Outra forma de cultuar a César aparece dentro das igrejas. Há pessoas que cultuam homens de Deus, em vez de cultuarem o próprio Deus. Há pessoas que vão à igreja por causa do pastor e não por causa de Jesus. Um pastor pode até ser um motivo positivo para você ir à igreja, mas não a razão para se ir à igreja. Há pessoas que trocaram os ídolos do mundo pelos ídolos da igreja. Artistas e cantores famosos se convertem, mas continuam querendo ser estrelas. Não suportam a ideia de serem apenas cooperadores do reino. Querem ser as estrelas do reino. Quanto aos cultos, será que nossos cultos têm se identificado ao culto prestado a César? César era um homem. A razão de nossos cultos é Deus ou os homens? Eu quero concluir dizendo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Como está a nossa igreja? Como está a sua igreja? Como está a sua vida? Precisamos nos avaliar como igreja. E comece se autoavaliando. Como que você está? Conformado com o mundo ou está lutando pela implantação do reino de Deus? Deus te abençoe.